Afinal, o que fazer quando o cachorro não quer comer? Chegar em casa e perceber que a comida do seu cachorro nem foi tocada, eu sei, isso pode gerar uma pontinha de desconfiança. Ainda mais se essa aparente falta de apetite vem se repetindo há dias. E pior, se verificar que o seu cãozinho está emagrecendo. Nossos animais de estimação são nossos queridos amigos e verdadeiros companheiros, não é mesmo? Para mim, eles são. E para você? Então, dentro de nossas condições financeiras diversas, no geral, sempre queremos dar a eles tudo o que há de bom e de melhor no mundo. E quando o assunto é alimentação, esse sentimento ainda fica mais aguçado. Por isso, quando alguma coisa parece não estar tão bem com os nossos animais, eles passam a se comportar de uma forma bem estranha, pulando refeições, aparentando uma grave perda de apetite. E é comum que nossos corações fiquem bem apertadinhos e preocupados com o que está acontecendo com o nosso animalzinho. O apetite desempenha um papel muito importante na manutenção da saúde do cachorro, fazendo com que o pet tenha vontade de se alimentar para repor todas as energias e obter todos os nutrientes necessários para o bom funcionamento do seu organismo. E quando isso não acontece, a gente fica bem preocupado. Por isso, é mesmo inevitável querer buscar a resposta para a pergunta: o que fazer, doutora, quando o meu cachorro não quer comer? Então, sintoma comum, esse é um sintoma bem comum a uma série de doenças, a falta de apetite. E acaba debilitando ainda mais a saúde do seu cachorrinho, dificultando o combate à patologia e ao tratamento. Porém, ao contrário do que muitos acreditam, a falta de apetite nem sempre está relacionada com problemas de saúde. Isso porque ela também pode indicar uma letargia decorrente do calor e entre outros motivos. Então, eu vou aqui para te explicar. Eu sou a doutora Mariana Amado, eu sou médica veterinária, especialista em medicina preventiva, integrativa e comportamental de pequenos animais. E hoje eu estou aqui para te falar todos os motivos que levam o seu cãozinho a parar de comer e te ajudar caso isso esteja acontecendo com você. Mas antes que eu comece a falar tudo, eu preciso te pedir muito que ao final desse vídeo você não esqueça de curtir e comentar. Me fale o que achou, assim você pode contribuir muito para o crescimento desse canal e ajudar muito mais cãezinhos por aí. E agora, o meu cachorro não quer comer, doutora. Se você se identificou, na verdade, com essa frase, saiba que você não é o único. Muitos tutores passam por esse momento de aflição, mas nem sempre isso quer dizer que seu pet está doente. Muitas vezes, quando um cachorro não come, ele pode estar tentando informar alguma coisa ao seu dono, que pode ir desde um problema fisiológico relacionado ao seu organismo ou uma questão emocional, como, por exemplo, a saudade de um ente querido que partiu, por exemplo. Então, eu estou aqui, minha amiga, para ajudá-la a entender os possíveis motivos que seu cachorro não quer comer. Também vamos abordar os casos mais sérios, onde o fato de seu cachorro parar de comer pode significar uma ida rápida ao veterinário para averiguação de vários problemas de saúde que pode estar cometendo ele. Se você anda se perguntando por que o meu cachorro não quer comer e está preocupado com essa situação, o primeiro passo é não ficar assustado ou irritado com isso. Se você notar que o pet não está mais tão interessado na comida, a falta de apetite pode ser um problema fisiológico, uma alteração hormonal, uma mudança de rotina, estresse e até uma mudança de clima, simplesmente isso. A lista realmente é um misto de possibilidades, ela é imensa, mas vamos te ajudar a entender cada ponto. Mesmo assim, é importante ficar muito atento para que o pet não passe muito tempo sem comer. Ele não pode ficar tanto tempo sem comer.
Para saber exatamente o que está acontecendo, é preciso fazer alguns testes. E vamos a ele? Vamos fazer nossos testes? Bora lá. Primeiro, confirme se alguém da casa, deu comida em outro horário. Se você mora com outras pessoas, vale perguntar se alguém deu alimentação, petisco, uma fruta para o seu cachorro em um determinado horário. O que pode ter interrompido a rotina do animal, fazendo com que ele aparentemente pare de comer simplesmente porque não sente fome. Ele não está com fome, ele não vai comer. Nesses casos, vale criar alguma forma de controle para o acompanhamento da alimentação do seu animalzinho. Alguém deu comida para ele? Se sim, que horário e qual a quantidade? 2. Verifique se a comida é fresca. Aqui vale lembrar que, assim como nós, os cachorros também gostam de ter comida fresquinha, de ter comida colocadinha ali na hora. Caso você deixe, antes de sair de casa, toda a comida que o cachorro vai comer ao longo do dia, vale o teste de tentar administrar porções frescas, retiradas ali do pote na hora, para ver se o cachorro se alimenta delas. Às vezes ele pode apenas não querer a comida, que está há algum tempo no pote, sabe? Isso faz com que perca o cheirinho da comida, né? E aí não tem interesse. 3. Ofereça comidas fora da rotina. Outro teste que você precisa fazer quando se começa a se perguntar por que meu cachorro não gosta de comer ou não quer comer, é uma comida mais gostosa. A comida mais gostosa do mundo. Tente oferecer ao seu cachorro um pedaço de carne ou de frango cozido sem tempero, tá? Só na água e sal, para tentá-lo ao máximo, ver se ele vai comer, né? Ver se ele gosta de comer aquilo. Se mesmo assim ele recusar ingerir o alimento, pode ser o caso de você levar para o veterinário para fazer exames e checar se está acontecendo alguma coisa a nível de doença. Não é incomum os tutores relatarem: doutora, meu cachorro não quer comer, doutora, ele perdeu o apetite. E diversos fatores podem fazer com que o cãozinho perca o apetite, tá? Começando pelas causas de origem não patológica, então, que não é doença, tá? Algumas raças caninas possuem o chamado apetite seletivo, ou seja, eles escolhem mais os alimentos que desejam comer. Nesse sentido, são frequentes os casos dos tutores que não resistem aos olhares pidões e têm o hábito de oferecer muitos petiscos e outros alimentos ao seu cãozinho. Que, além de prejudicial para o seu pet, lembre-se muito bem de que os petiscos costumam ser ricos em sódio e gordura, e isso contribui para que o seu cão não se interesse pela comida. Outra situação em que os cães podem se sentir com menos vontade de comer é no verão, quando a temperatura está muito elevada. Principalmente aqui na minha região, né? Eu estou no Nordeste, quando aqui esquenta, eles realmente comem menos. Assim como a gente, cachorros sentem uma moleza e menos vontade de comer nos dias mais quentes, podendo pular uma ou outra refeição, e isso é normal. Já no que diz respeito às doenças, a falta de apetite é um sintoma comum da maior parte das doenças. Quem está doente que quer comer, minha gente? Ninguém quer. Então, para saber se essa anorexia, essa falta de apetite do seu amigo é decorrente de algum problema de saúde, comece respondendo as seguintes perguntas. Houve alguma mudança na rotina do seu cachorro? Mudança de casa, mudança de chegar um novo cãozinho ou de um novo membro da família, como por exemplo um bebê. Isso impacta emocionalmente o cachorro, podendo diminuir o apetite, e isso é normal. O dia está muito quente, temperaturas muito altas, deixa o pet mais letárgico, o que reduz o seu apetite, que isso também é normal. Deixe a água fresca à disposição do seu cachorro e procure mantê-lo em um local fresquinho, calmo e muito arejado. O cachorro tem o hábito de só comer na sua presença? A ansiedade de separação é uma das maiores causas comportamentais. É a mais comum para a falta de apetite.
É muito comum o cão só comer com uma pessoa só da casa. Nesses casos, o pet pode acabar passando o dia inteiro sem comer, ou 2 dias inteiros sem comer, deixando para se alimentar apenas à noite, quando seu tutor chega, ou no outro dia, caso ele fique mais de um dia fora de casa. Para reverter o quadro, procure fazer um enriquecimento ambiental e, se necessário, converse com seu médico veterinário comportamental, certo? Ele vai te ajudar bastante. Mesmos sabores todos os dias. Você já enjoou de um determinado sabor? Ou não quis comer uma comida específica? A rotina na alimentação pode ser um dos principais motivos para a falta de interesse pela comida. Para contornar esse problema, por mais que você tenha uma marca de ração de sua preferência, tente variar pelos sabores e gostos, permitindo que um cachorro experimente coisas novas. Outra coisa, tigelas sujas e ou inadequadas. O olfato do cachorro é muito mais sensível do que o nosso. Por isso, se houver um estranhamento em sua tigela, se tiver algo estranho em sua tigela, é possível que ele esteja evitando a comida por conta dessa sujidade ou desse odor desagradável que está vindo da tigelinha dele. Então, evite usar tigelas de plástico. Use tigelas de aço ou de alumínio ou de cerâmica, que costumam acumular menos sujeira do que a de plástico. Também lembre-se de lavá-las com frequência para evitar a rejeição do cachorro pela comida. Alguns cachorros também só comem, caso a comida que for oferecida, na mão do próprio dono, por uma questão de confiança e de hiperapego. Tente trocar alguns grãos de ração por um pouco de aquela pastinha de cachorro, na sua mão para fazer um teste. Observe se a sua comida está perto de locais não higienizados. Alguns animais podem ser mais exigentes na hora de comer, de modo que evitarão locais sujos, com mau odor ou insalubres para sua alimentação. Se a comida deles estiver em um desses ambientes, então há grande chance de isso ser o problema com o que está fazendo com que ele não se alimente. Mas, convenhamos, é muito ruim comer em um lugar mal higienizado, com maus cheiros. Na verdade, eu detesto, eu realmente também não como. Outra dica sobre o que fazer quando o cachorro não quer comer é conferir atentamente se o local é barulhento ou se há alguma coisa ali que possa provocar estresse no cachorro. Sob o estresse, ele também não vai comer. Isso pode fazer com que ele evite ir ali e, consequentemente, acabe não comendo. 3. Níveis elevados de estresse. Assim como nós, os cachorros também podem ficar emocionalmente tristes e abalados por conta de vários motivos. E como forma de externar esse sentimento, de pôr para fora esse sentimento, o cachorro para de comer de forma temporária. Algum desses motivos que causam um elevado nível de estresse no cão e, consequentemente, a falta de alimentação é depressão. Os cachorros também podem ter depressão e ela pode estar relacionada, por exemplo, a uma ansiedade de separação do dono. Se o dono começa um novo trabalho e fica longas horas fora de casa, ele pode deixar de se alimentar, além de adotar um comportamento mais agressivo e destruidor em seu lar, por exemplo. 2. Mudança de casa. Os cachorros são animais rotineiros e qualquer coisa que quebre a rotina dele, como uma mudança de lar, por exemplo, é capaz de abalá-los, fazendo com que parem de comer. 3, já falei, vou repetir. Temperaturas elevadas, porque a gente está chegando no verão. Durante o verão e nos dias de temperatura mais elevada, é comum que eles percam o apetite e a vontade de comer. O mesmo acontece com o cão que, durante o calor, pode perder a vontade de se alimentar de forma temporária, igual a gente, tá? Igual a gente. Tem dias que eu nem como de manhã, eu venho comer já de tarde. Verifique se o alimento agrada a ele.
Por um acaso, você trocou recentemente a ração do seu peludo? Ele comia bem a outra ração? Se sim, isso pode ser uma causa do problema, isto é, ele pode não ter se adaptado ao novo alimento e simplesmente estar rejeitando. Por mais que na primeira vez ele tenha comido, na primeira semana ele tenha comido, afinal, pode ter achado essa ração um pouco mais cheirosa do que a ração de sempre, ele resolveu experimentar a comida nova por curiosidade. E isso não significa que seja agradável para ele, tá? Talvez ele esteja comendo esses dias menos só por ficar satisfeito mesmo, tá? E não por gosto. Se possível, tente voltar para a ração anterior ou troque para outra marca. Tenha muito cuidado ao fazer essa substituição e se lembre de não misturar as duas rações o tempo todo para render mais. É só fazer o desmame, tá? O ideal é lavar bem o comedouro para colocar o novo alimento. Após isso, veja se ele volta a comer normalmente como antes, tá? Observa bem. Cheque se há algum problema de saúde que impeça ele de se alimentar, tá? Caso nenhuma dessas dicas anteriores tenha resolvido a situação, pode ser que algum problema de saúde esteja cometendo o seu pet, certo? Então, nesses casos, a gente já sabe o que fazer, né? Por exemplo, problemas dentários pode levá-lo a ter uma grande dificuldade na hora de mastigar o alimento, de modo que ele prefira evitar comer por causa da dor. O material do qual foi feito o comedouro também pode estar provocando uma alergia no pet. Isso é bem comum com os comedouros de plástico, tá? Isso sem falar em outras doenças ou problemas em seu sistema digestivo, que pode estar afetando a sua alimentação. Tenha muito cuidado, observe muito bem. Se ele estiver emagrecendo, mesmo que esteja comendo, isso reforça a hipótese de ser uma questão de saúde. Também avalie outros sinais que reforcem isso, como o pelo caindo em excesso, vômitos, febre. Agora, você já sabe o que fazer quando seu cachorro não quer comer. Siga todas as dicas. Lembre-se de ficar de olho também no alimento oferecido, pois é preciso que ele tenha uma boa qualidade nutricional. Uma qualidade nutricional compatível com as necessidades do seu cachorro. Além da falta de apetite, o pet pode apresentar outros sintomas em casos de doença. Vômitos, diarreia, febre, dor, perda de peso, mudança no comportamento e outras alterações indica que há algo de errado com a saúde do seu cachorrinho. Ao observar qualquer uma desses sintomas agregado à falta de alimentação, procure um médico veterinário com urgência. Há quanto tempo o seu pet está sem comer? Mesmo que a princípio não tenha nada de errado com a saúde física do seu cão, o jejum prolongado pode desencadear problemas muito sérios, como por exemplo a hipoglicemia. A persistência da falta de apetite também pode ser sinal de que seu pet está sentindo algum desconforto na hora da refeição. Como por exemplo, cães idosos com dentição enfraquecida podem ter dificuldades para mastigar. As rações são firmes, as rações são duras e isso dói realmente nos dentinhos que já não estão tão bem. Eles também podem estar com algum problema na coluna que torne mais difícil se curvar na hora de se alimentar. O tratamento para abrir o apetite do cachorro doente vai depender da origem do problema. Então não existe uma receita de bolo, não existe uma vitamina mágica que vai melhorar isso aí. Em alguns casos, o veterinário pode até recomendar mudanças na alimentação, como o uso de alimentos naturais ou rações úmidas medicamentosas, por exemplo, a fim de oferecer e de fornecer ao organismo do pet para que ele seja estimulado e ele volte a comer. Já quando é constatado que o cachorro está amuado e não quer comer e não é decorrente de alguma doença, mas sim de uma questão comportamental, procure seguir as dicas que eu vou te falar agora. Estabeleça um horário para as refeições. Isso ajuda a evitar que o cão fique enrolando na frente da ração ou deixando de se alimentar. Proporcione uma rotina saudável, com passeios, diferentes atividades físicas, cognitivas, ou seja, atividades mentais, além de uma alimentação saudável.
O gasto de energia estimula o apetite. É igual a gente, quando a gente faz exercício, vem varada de fome, não é mesmo? Ofereça petiscos ao seu amigo com moderação. Para os treinamentos, para a brincadeira, prefira opções que possam ser partidas em pequenos pedacinhos, para evitar que você dê um inteiro. Além de estragar o apetite, o excesso de petisco pode contribuir para a obesidade. Acostume seu cachorro a passar um tempo sem você desde filhote e garanta que ele tenha o que fazer na sua ausência, a fim de evitar a tal ansiedade de separação. Se o seu cachorrinho está com a saúde em dia, mas se recusa a comer por questões comportamentais, a gente também pode oferecer a comida úmida, sachês e pastas, ou realmente trocar para alimentação natural, procurando um nutricionista, um nutrólogo. Pode-se também misturar alguma fonte de proteína na ração para fazer um teste, como ovo cozido, carnes cozidas, sem tempero, pouca gordura, só com água e sal. Também é possível adicionar legumes, claro, sempre conversando com o seu veterinário antes de adicionar algo na alimentação do seu pet. Algumas coisas eles gostam bastante, tipo batata doce, eles amam, né? Então é recomendado dar ração apenas uma vez por dia, doutora? Engana-se quem pensa que diminuir a frequência da ração, oferecer apenas uma refeição diária para o cachorro, por exemplo, seja a solução para resolver o problema da falta de apetite. O mais indicado é separar a alimentação em diferentes momentos do dia, de 2 a 3 vezes por dia. Dar ração uma vez por dia não é ideal. A ração para um animal adulto deve ser fornecida de 2 a 3 vezes por dia. E quando filhote, o ideal é que seja no mínimo 3 vezes por dia. Para que o animal coma, é bem importante respeitar a quantidade diária recomendada pelo fabricante da ração. Atrás do saco da ração tem lá a quantidade. E isso varia dependendo do tipo da ração. Tem quantidade que o animal precisa, tem ração que o animal precisa comer mais quantidade e outras menos quantidade, depende da ração, tá? O tutor faz esse cálculo e divide em 2 ou 3 vezes para oferecer ao seu pet, tá? Ofereça sempre ração muito fresca, gente. Cuidado com o armazenamento dessa ração. Além de montar um cardápio apropriado para o seu pet, apenas com ração, ou adicionando frutas e outros alimentos indicados pelo seu veterinário, é muito importante garantir que a comida esteja em bom estado. Ah, é cachorro, não, vamos dar. Ah, tá só um funguinho aqui, só nessa ração, tá? É importante ter em mente que o interesse pela ração fresca é bem maior do que pela ração velha, além de ocorrer perda de nutrientes e exposição a parasitas. Então não é recomendado deixar a ração no pote o dia todo, mas sim oferecer em horários determinados. Na dúvida, nunca deixe de buscar a ajuda do seu veterinário. Tá com dúvida? Conversa com ele, ele é o melhor amigo do seu cão, tá? Alguns problemas de saúde podem evoluir rapidamente para quadros mais graves, como risco de até mesmo levar o seu pet a óbito. Então, se isso estiver acontecendo com o seu pet, por favor, tenha cuidado. Tenha cuidado se ele tiver com alterações na cor da gengiva, ela pode ficar mais esbranquiçada ou mais avermelhada. Dentes que aparentam estar mole ou solto ou com muito tártaro, muito sujo. Diarreia ou vômito, febre, secreção nos olhos, no nariz, apatia. Quando o cão fica mais paradinho e quieto do que o normal. Além disso, entre os problemas de saúde mais comuns que fazem o cachorro parar de comer, nós temos gastrite, vamos à lista. Gastrite, torção estomacal, presença de parasitas no organismo, doença do carrapato, obstrução intestinal, sinomose, um monte de doenças. O mais importante de tudo é não deixar para lá ou agir rápido quando o seu cachorro apresentar qualquer alteração de comportamento na hora da alimentação. Fique atenta, pois em qualquer situação esse problema pode vir a se tornar uma coisa muito, muito, muito séria. E só você pode evitar isso. Então, atenção aos sintomas
e muita atenção às dicas. Lembre-se que, quando alguma alteração de apetite ocorre com ele, algo sério pode estar acontecendo com ele e ele está só querendo te avisar. Qualquer dúvida e ajuda que precisar, saiba que eu estou ao seu lado para te ajudar. Agora eu vou embora, gente. Vou embora deixando para você aquele beijo de luz em seu coração e tendo a certeza que você estará comigo no próximo vídeo. Não esqueça de compartilhar, de curtir e de comentar esse vídeo.